tem que descer do pedestal. Para brilhar assim, tem que jogar por terra a tradição da religiosidade. Para brilhar assim, não pode ser santo mais do que Jesus, a ponto de ter medo de arranhar a sua imagem de vez em quando. Para brilhar assim, tem que dar a cara a tapa. Não pode ter medo da língua grande de fariseus. Não pode ter medo da opinião de quem não quer fazer a obra de Deus, de luz que não brilha, e quem pede a luz e quem tem compromisso com o ministério brilhar. Para brilhar assim, tem que dar as costas para o sistema, levantar os olhos e ver os campos que estão dando coração. Vocês apoiam? Amém. Dessa vez não convenceu não. Posso pregar mais 5 minutinhos? Amém. O texto que eu li traz 3 declarações. A primeira, temos que ser luz ao modelo da luz de Cristo. Isso nós já entendemos. A segunda declaração é bombástica, é estarrecedora. A segunda declaração é profunda demais, porque Jesus está dizendo assim na última parte do versículo. Fique com a Bíblia aberta e acompanhe comigo. Ele está dizendo: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Quando nós pegamos este texto e começamos pelo Espírito de Deus penetrar dentro da revelação, a primeira pergunta que eu faço é: que tipo de declaração é esta? Segundo, por que Jesus fez essa declaração? Terceiro, o que quer dizer isto? Por exemplo, só para você me acompanhar dentro desse texto, Jesus está dizendo: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E eu me pergunto, como pode alguém pensar que é possível esconder uma cidade edificada sobre um monte? Quem é tão doido, insano, maluco, desajuizado, a ponto de pensar que pode esconder uma cidade edificada sobre um monte? A linguagem do texto, ela é figurada, mas a pergunta é óbvia: do que Jesus está falando? Vamos entender as linguagens figuradas aqui. Cidade é apenas um termo figurativo que representa a igreja de Deus. Levanta a mão para eu descrever esta igreja edificada sobre o monte. Que igreja é essa figurada na cidade aqui? Ela é a igreja não Assembleia de Deus. Ela é a igreja não institucionalizada. Ela é a igreja não nomenclaturada pelo homem. Ela é a igreja não nos moldes das placas denominacional. A igreja, a cidade edificada sobre o monte. Igreja na figura da cidade aqui é a noiva do Cordeiro, vai dando glória, pura, santa, imaculada, remida, lavada, adornada, firmada no próprio Cristo, no fundamento da palavra. Ela é como uma cidade edificada sobre o monte. O que é que Jesus está querendo dizer aqui? Que a igreja noiva de Cristo, aquela que realmente está comprometida com o Calvário, que nasceu no Calvário, que anda caminhando em direção ao Calvário e apresentando ao mundo o Calvário, ela é uma igreja que, ao modelo de uma cidade edificada sobre o monte, todo mundo olha para ela, todo mundo observa, todo mundo vê de longe, todo mundo contempla a sua beleza. Ela não passa despercebida, todos querem entrar nela. Assim é a igreja de Cristo. O seu brilho vai longe. Ela é como um forte à meia-noite, como uma torre de luz para o navegante alto mar. Ela é imponente
Mas sabe como é que Jesus vai fazer esta declaração? Ele já vai fazer assim, ó: não pode, não pode, não pode, não pode. Alguém quer, mas não pode. Alguém quer, mas não pode. Alguém está tentando, mas não pode. Quem é esse que está tentando? É o diabo, do todo inferno, que se levanta para tentar parar a igreja, deter o brilho da igreja, para tentar esconder. A palavra esconder aqui fala de inoperância, fala de ação de Satanás para tornar a igreja inoperante, sem brilho, sem fulgor, inerte, escondida, impotente. Mas o Senhor está dizendo: ele vai tentar, mas não pode. Ele vai lutar, mas não pode. Por quê? Levanta a mão, eu vou te revelar. Porque ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Aleluia! 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 Levante a sua mão, queridos. Se nós continuarmos edificados, se nós continuarmos sendo construídos, se a igreja Assembleia de Deus em Pedro Leopoldo continuar amando a palavra, vivendo a palavra, andando segundo a palavra, pregando a palavra, comprometida com a palavra, em igreja, em ministério, nós seremos como a cidade edificada sobre o monte, construída, alicerçada, firmada, enraitada, fundada, plantada no monte chamado Cristo. Ela será como esta cidade. Levanta a mão para receber. O que é que Jesus está dizendo? O segredo da vitória do ministério em Pedro Leopoldo é estar alicerçado, não na tradição, mas em Cristo, não na ética do sistema religioso, mas na palavra. O segredo da vitória da igreja não é colocar os usos e costumes acima da santidade da palavra, mas é viver uma santidade baseada na palavra, na obediência pela palavra, através da palavra. Aleluia! Este é o segredo da vitória da igreja. Vitória da igreja é uma coisa maravilhosa, sabe por quê? Porque os inimigos estão falando, estão se levantando. Jesus não diria uma coisa dessa. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte se Jesus não soubesse, pelo Espírito de Deus, que o sistema espiritual luta para tentar esconder. E lembre-se que eu falei que esconder na etimologia do texto fala de uma ação espiritual para tornar a igreja ineficaz, impotente, sem brilho, sem fulgor, inerte, escondida. Este é o sonho do diabo. Mas qual é o segredo? Se como a cidade ela estiver edificada, presta atenção na frase de Jesus: o inimigo vai tentar, mas ele não pode. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: o inimigo tenta, mas ele não pode. Ele não vai desistir, mas Jesus está dizendo que ele não pode. Ele vai cercar de vez em quando a igreja com toda a legião maligna, mas Jesus está dizendo que ele não pode. Alguém no saco pelo diabo pode dizer: esta igreja vai acabar, mas Jesus está dizendo que ele não pode. Alguém que não vigia pode abrir a porta e dizer: esse ministério vai dar em nada, mas Jesus está dizendo que ele não pode. Por quê? Porque o dono da igreja não é o pastor Eliseu, é Jesus de Nazaré, a pedra angular. Levanta a tua mão e dá glória. Para nós terminarmos, vou dar um pulinho, só um pulinho aqui, só um pulinho na terceira declaração de Jesus. Eu falei que ia falar sobre 3 declarações de Jesus. Aleluia! E na última, versículo 15, Jesus ele pega o mesmo método e diz assim: olha para mim aqui, não se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire. Em outras traduções diz: não se pode acender uma candeia
e colocar debaixo do velador. No versículo 14 Jesus fala de cidade. No versículo 15 Jesus fala de candeia. No versículo 14 a cidade representa a igreja de Deus. No versículo 15 a candeia representa você e eu. E ele está dizendo: não se pode acender uma candeia e colocar debaixo do velador ou dentro do armário. O interessante é que quando se trata da minha vida espiritual, do acender aqui, que começa no novo nascimento, onde antes pecador, nossa condição, fomos vivificados em Cristo por meio da palavra e da ação do Espírito. Quando se trata de acender aqui, nós temos que sair dos padrões daquilo que o ministério nos oferece, para entender que o acender aqui não é uma ação do ministério na vida de ninguém, não é uma ação de homem na vida de ninguém. Para entender aqui, primeiro, que no sentido figurativo a candeia é eu e você. Segundo, este acender aqui é uma obra do Espírito de Deus com exclusividade. E ele está dizendo: não se acende uma candeia e coloca debaixo do velador. Quando eu leio este texto, eu me pergunto do que Jesus está falando, a que Jesus está se referindo, porque a candeia acesa aqui somos nós individualmente. E se estou aceso, e se você está aceso, é por obra do Espírito de Deus, o Senhor da igreja. Porém, existe uma pequena aparente contradição. Se é o Espírito Santo que me acendeu como candeia, por que Jesus está dizendo: não se acende uma candeia para colocar debaixo do velador? Se foi o Espírito Santo que me acendeu, a intenção dele não é que eu fique debaixo do velador, é que eu fique em cima, porque o Espírito Santo é Deus. Ele é um ser inteligente. Ele não vai pegar Léo na condição de pecador, na condição de morto espiritualmente, fazer dele uma candeia e depois colocar trancado dentro do armário. Então, do que Jesus está falando? Jesus está falando de uma ação, de um sistema invisível operando dentro da igreja em todos os tempos, que eu não posso chamar de uma ação diabólica, mas é uma ação pior do que a ação dos demônios dentro da igreja, porque é uma ação gerada por espíritos humanos, é uma ação gerada por egos não convertidos, é uma ação gerada por alguém que come do pão com você, que bebe do cálice com você, que muitas vezes está no mesmo ministério que você está, e vê Jesus brilhando em você, e vê que a tua candeia está acesa pelo Espírito de Deus. Aí o orgulho se coloca de pé e tenta apagar o teu brilho. Ei, olha para mim, sabe o que Jesus está dizendo? É que tem muita gente que está com inveja daquilo que Deus te deu, e está querendo colocar a tua candeia acesa pelo Espírito dentro do armário, debaixo do velador. Mas ele está dizendo: não vai poder, não vai poder, não vai conseguir, não vai poder, porque quem te acendeu foi o Espírito de Deus. Toda vez que o homem quiser colocar você debaixo do velador, Deus vai acender, 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 e você vai brilhar para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Se coloca de pé, querido, senão eu prego mais. Aleluia. O que é que Jesus está dizendo nesse texto? Faça silêncio para eu concluir em 2 minutos. Jesus está dizendo neste texto pelo menos 3 coisas. A primeira é: o homem pode tentar apagar o teu brilho, mas não vai poder, porque foi eu que te acendi. Aleluia. Nós vivemos, querido, em uma época em que dentro da igreja nem tudo é bonito, nem tudo é beleza. Dentro do ministério, que era para ser um ambiente só de comunhão,
nem sempre é, porque existe aqueles bem convertidos, os mais ou menos, os nada convertidos e os convertidos por excelência, escolhidos por Deus. E no meio do nosso sistema existe uma guerra espiritual, uma batalha travada entre demônios. Essa a gente vence em nome de Jesus, mas a batalha travada com o espírito humano, com o orgulho humano, com o egocentrismo humano, com a prepotência, a soberba e a arrogância do homem. Este orgulho, esta guerra, ela só é vencida quando você apega-te ao que está escrito na palavra de Deus. Levanta a mão em nome de Jesus. Você não entendeu? Eu vou explicar. Ei, para o homem não te matar, é isso que eu quero te dizer. Dentro do próprio sistema, você tem que se lembrar daquilo que Jesus te falou. Você tem que se apegar à promessa de Deus. Se Deus te deu o ministério, acredite, foi Deus que te deu. O homem não tira, ele não toma. Por mais que queiram tentar apagar a luz de Deus em você, não vai conseguir, porque é Deus que vai te promover, é Ele que vai te arrancar o anonimato. A última revelação deste texto é para um tipo de pessoa. Ouça aqui. É para um tipo de pessoa que não é para todos que está aqui essa noite, mas é para um grupo pequeno que está me ouvindo aqui. Engraçado que quando eu estava pregando, o pastor Eliseu, orando, e Jesus me dando essa mensagem, o Espírito Santo disse para mim assim: filho, vai pregar comigo. E eu me deliciando nessa mensagem, disse: Jesus, mas que coisa profunda. O Espírito Santo disse: filho, quando tu chegar aqui, diz para alguns que vai estar assim, ó, que a expressão não se acende uma candeia e coloca debaixo do velador. Isto aqui é um recado de Deus para alguém que está querendo abandonar o seu posto, que está querendo abandonar o seu ministério, chutar o pau da barraca, chutar o balde e voltar atrás. Ouça Deus te dizendo assim: eu não fiz de você uma candeia acesa para ficar no anonimato. Você não tem o direito de descer do velador.